você está no FOS na prática. Eu me chamo Roberta Alves, sou técnica de atendimento aqui no FOS Pessoal e vamos abordar na nossa trilha, né, de hoje, transferência de empregados. Então, no FOS Pessoal, a gente tem várias ferramentas para transferência de empregados. É importante ressaltar que cada tipo, né, de transferência, ela vai se adequar a uma necessidade. Então, é importante ter atenção em qual delas utilizar para a sua necessidade na sua empresa, ali no seu cenário. No nosso primeiro episódio dessa trilha, que vamos ter 4, certo? Que vai estar gravado, você pode estar assistindo na hora e quando desejar. No nosso primeiro episódio, a gente vai ver primeiramente a transferência em lote de empregados entre estabelecimentos, tá? Essa transferência, ela é muito confundida com a transferência entre empresas, certo? A transferência de empregados em lote entre estabelecimentos é quando dentro do meu cadastro de empresa eu tenho vários estabelecimentos, estabelecimento 1, digamos que seja matriz, 2, filial 1, 3, filial 3 e assim sucessivamente. E eu preciso realocar empregados que, por exemplo, está na matriz e esse mês ele vai mudar para outro estabelecimento, sendo dentro da mesma empresa, dentro do mesmo cadastro. Ele só vai mudar ali de estabelecimento, certo? Então, vamos lá no nosso FOS Pessoal. Então, novamente, essa opção de transferência de empregados em lote entre estabelecimentos é quando os estabelecimentos estão cadastrados dentro da empresa, tá? Lá em Cadastro Empresas, eu consulto a minha empresa, né? E aqui dentro do estabelecimento, eu tenho vários estabelecimentos cadastrados aqui dentro. Então, se eu preciso de empregados que estão na minha matriz, eu quero que eles vão para a filial, eu utilizo essa ferramenta, tá? Ela fica onde? Ela fica lá em movimentos, empregados, transferência em lote, tá? O próprio nome, ele já nos traz, né, um gatilho ali de informação em lote. Então, quando a gente trata-se de informação em lote, isso quer dizer que é para uma grande quantidade de movimentações ou empregados. Nessa ferramenta, ela não tem a possibilidade de você filtrar o empregado que você quer. Ele vai estar dentro de algum grupo, de algum filtro, seja ele o próprio estabelecimento, ou tomador, ou lotação, ou cargo ou função. Eles precisam estar dentro de algum desses tipos de separação para fazer a transferência nessa ferramenta. Exemplo, Roberto, eu vou transferir meus empregados da matriz para a minha filial, certo? Porém, não vai ser todos. Então, eu tenho 100 empregados da minha matriz, mas eu só vou transferir 10. Eu posso utilizar essa ferramenta? Não. Por quê? Porque essa ferramenta ela não tem filtro por empregado, porque essa não é a função dela. A função dela é realmente fazer uma mudança em lote de todo mundo. Ou todo mundo de um estabelecimento para o outro, ou todo mundo de um tomador para outro, ou lotação, ou cargo ou função. Então, se o seu empregado, são 10 empregados, mas esses 10 não compartilham a mesma função, nem o mesmo cargo e nem a mesma lotação, eu não consigo utilizar essa ferramenta. Mas, se esses 10 empregados, eles compartilham, digamos que os 10 empregados que têm a mesma função, eu posso vir aqui selecionar a função que eu coloquei para eles e fazer a transferência. O sistema só vai transferir para quem tem aquela função. A mesma coisa acontece com os outros filtros, tá? Então, aqui no nosso exemplo, a gente vai fazer uma mudança aqui em geral. Então, aqui eu vou mudar os empregados do estabelecimento 1, que é da matriz, para o estabelecimento 2, que é a minha filial. E aqui eu coloco a nova situação, ou seja, o sistema ele vai criar uma nova situação para essa mudança. Então, eu vou colocar aqui 1/8/2024. O motivo é opcional, tá? Então, aqui eu posso colocar qualquer motivo. Eu criei esse daqui para exemplificar para vocês. Mudança de local de trabalho. E finalizo aqui, crio em avançar. Então, aqui ele vai trazer que eu tenho apenas da empregada no meu estabelecimento 1. Para mudar para o 2, eu só tenho a empregada Esther Renata. Então, isso quer dizer o quê? Que no meu estabelecimento 1, só tenho ela. Os outros empregados da minha empresa todos já estão no 2. Se tivesse mais empregados, ele ia trazer aqui a grid de empregados, tá? Vou aqui e transfiro. Dou OK, ele faz a transferência do empregado da empresa para outra, tá bom? Então, aqui, se a gente vir aqui no cadastro de empregados, vocês estão vendo que a gente tem uma grande gama, né, de cadastro de empregados. E ele vai transferir, criar uma nova situação para a Esté
com o novo estabelecimento. Então, aqui está aqui a nova situação que eu criei, tá? E aqui eu venho aqui e verifico que na aba geral, que ela está no estabelecimento 2. Se eu vim aqui na situação 2 de 2020, eu posso observar que ela estava no estabelecimento 1. Então, o sistema fez o que eu programei, né? Ele mudou meus empregados de uma para outra. Roberto, eu preciso mudar só alguns empregados. Você pode criar uma nova situação e mudar esse campozinho de estabelecimento na nova situação. É muito importante que essa mudança seja feita por nova situação, certo? Não é interessante, né? Não é sugerido que faça edição de uma situação já existente para fazer essa mudança. Outra observação importante, por último, né, para a gente encerrar esse tema desse episódio, é se eu fizer essa mudança depois que eu tiver feito alguma movimentação, seja férias ou seja folha, é interessante que eu faça o recálculo dessas movimentações, certo? Digamos que eu mudei com a data 1/8, mas eu já criei a folha do mês 8 dessa empregada. Porém, eu decidi depois que eu criei a folha que ela não vai estar mais na matriz, ela vai passar para a filial e fiz essa mudança. Então, é interessante eu recalcular essa empregada. A priori não é para alterar valor, porque você não está mexendo nas remunerações da empregada, você só está mexendo no local de trabalho. Mas é interessante, né, salvar o recibo antes para você dar uma conferida depois que recalcular se ficou as mesmas informações. Isso é importante para quê? Para na hora que você for enviar o seu controle de competência, não dê diferença lá na conciliação, não ficar faltando informação, ficar as informações atualizadas. Então, essa é a nossa ferramenta de transferência em lote entre estabelecimentos. Então, fico feliz que tenha ficado até aqui, espero que tenha gostado, mas fica ligadinho que continuaremos a falar sobre transferência de empregados no nosso próximo episódio. Então, até lá!